pessoal, boa tarde. Estou aqui hoje. Fazia tempo que eu não fazia um vídeo sobre análise de um filme e hoje nós vamos estar fazendo sobre o filme Gato de Botas 2. Qual a relação do filme com a ansiedade? Então fica comigo até o final desse vídeo porque eu tenho certeza que você vai aprender bastantes elementos que vão te ajudar a identificar a ansiedade em você e como você pode lidar com ela também. Vamos lá? Bom, então nessa análise vai conter spoiler, então se você não assistiu o filme, atenção para spoilers. Então o que nós podemos ver? Vamos iniciar pensando um pouquinho sobre a história de vida do Gato de Botas. Ele é um gato, né, que ele já viveu muitas situações de superação na sua vida, já passou ali por muitos desafios, já enfrentou muitos vilões e ele tem uma autoconfiança muito grande, uma autoestima, digamos, até elevada. Então ele mostra, né, no decorrer do filme o tanto de vitórias que ele já conquistou e o quanto isso fez com que ele confiasse muito em si mesmo. Diante dessa situação, ele se depara com uma questão que lhe traz vulnerabilidade, que é sobre o fim da sua vida, né? Já que, teoricamente, os gatos têm 9 vidas, ele estaria no fim da sua vida, e a morte, então, estaria ali próxima, e a morte vem até ele para levá-lo, e aí ele começa a ficar com muito medo, ele se lembra de momentos ali da sua infância, da sua vida, e ele não consegue enfrentar a ideia de que a morte está próxima. E isso gera muito medo no Gato de Botas. E no decorrer do filme vocês vão ver que a morte está ali perseguindo ele e ele sempre fugindo dela. O que a gente pode observar? Que o Gato de Botas, ele sempre teve essa imagem de ser muito forte, de não depender das pessoas. Então, quando ele se depara ali com uma situação que ele não sabe lidar, ele se vê nessa imagem de não conseguir pedir ajuda das pessoas. E no filme ele tem 2 amigos, que inclusive um dos amigos oferece essa ajuda para ele e inclusive acolhe ele no momento de crise, de ansiedade, que ele estava com muito medo. Então o cachorrinho ali se torna amigo dele, dá esse apoio. Então esse ponto do Gato de Botas não nunca ter se sentido vulnerável ao ponto de pedir ajuda para alguém, faz com que nesse momento ele precise exercer essa habilidade e contar ali com os amigos para lidar com esse medo que ele estava sentindo da morte. Vocês vão ver muito presente então um sentimento de impotência no Gato de Botas, porque ele foge da morte, ele não se vê em condições de enfrentar ela. E aí ele se sente fraco, frágil e com um sentimento de impotência. E esse sentimento é bem comum, né, nas pessoas que sofrem com ansiedade, quando se veem próximo de uma crise. Esse sentimento de morte, de angústia também é muito grande e muitas vezes acaba resultando até numa crise de ansiedade. E quando foi então que o Gato de Botas ele começa a lidar melhor com essa situação? Ele enfrenta a morte, ele encara ela, ele não tem mais medo de enfrentar ela, ele aceita a sua vulnerabilidade, ele aceita que ele tem dificuldades, que realmente ele só vai ter essa vida, e então ele enfrenta a morte, e a morte aí diz que não vai pegar ele porque ela queria uma pessoa arrogante e ele estava sendo humilde. Mas esse grande final, ele nos ensina a respeito de que quando até mesmo a pessoa com ansiedade começa a enfrentar os seus medos e as suas dificuldades, ali é a hora que ela consegue se superar. E muitas vezes ela não consegue sozinha, né? No filme a gente vê a ajuda dos amigos, do Gato de Botas, e muitas vezes na vida real a gente precisa de um profissional para nos acompanhar nessa jornada. Ok, pessoal? Então essa era a análise do filme. Assistam, é um filme divertido e ao mesmo tempo você vai aprender a identificar os sinais da ansiedade e como fazer para lidar com ela. Até a próxima!